Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, dia agitado aí, pleno domingão, para a gente falar do Vasco da Gama. A gente vai falar aqui sobre as categorias de base. Nosso sub-20 jogou ontem na Taça São Paulo de Júnior. Vamos falar também aqui sobre o jogo de treino ontem, que o Vasco venceu a equipe do Nova Iguaçu e a situação de reforços, hein? Já acordamos de manhã aí com uma resposta aí do Isco e a gente vai falar aí sobre negociações que tiveram reviravoltas. Isso mesmo. Situação do Diego Valois, o Vasco voltou a negociar aí com Taleres. E olha, vários nomes aí aparecendo aí no mercado da bola, ventilados no noticiário esportivo do Vasco da Gama, hein? Situação do Caio Jorge, muita coisa para a gente poder falar. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. É muita informação, estou até com a colinha aqui na mão. Vamos lá, galera. Ontem, o Vasco da Gama venceu o Hercílio Luz por 2-0 ali. E o Vasco da Gama ficou líder isolado do grupo 29. Os gols do Vasco da Gama foram marcados aí pelo GB, excelente jogador, e pelo Barros, né? O Vasco da Gama encaminhou a sua classificação para a fase seguinte da Copinha e agora o Vasco volta a campo no dia 10, joga pelo empate aí contra a equipe do Osasco na cidade de Osasco às 19h30 com transmissão do Sport TV. E ontem, meus amigos, ocorreu um jogo treino lá no CT Moacir Barbosa. O Vasco venceu o Nova Iguaçu por 3-1. Gol aí do Pedro Raul, Zé Santos e Egnaldo, certo? Bom, mas ontem foi um dia aí agitado com relação a reforços. O Vasco encaminhou 3 negociações aí ontem. Situação do Alex Teixeira. O Alex Teixeira ontem esteve aí no CT Moacir Barbosa. Os agentes aí do Alex Teixeira conversaram aí com o Paulo Brax e o Alex Teixeira renova contrato aí por 1 ano com o Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco encaminhou também a negociação aí, a contratação, melhor dizendo, com o zagueiro Kaique Rocha, certo? Jogador que atuou ano passado pelo Internacional, pelo Colorado e que pertence a Sampdoria. Esse atleta, o Kaique Rocha, já foi jogador aí do Paulo Brax. Foi o Paulo Brax que o levou para o Internacional. Agora, a negociação aí que chamou mais atenção no dia de ontem foi a sacramentação do negócio envolvendo o Jair. O Vasco fechou aí a compra do Jair, 85% dos direitos econômicos aí por 2 milhões e 900 mil dólares, certo? Se especulava aí que o Vasco iria pagar 4 milhões. Então saiu barato aí essa negociação aí do Jair, jogador aí que tem 28 anos, um dos melhores volantes em atividade no futebol brasileiro, certo? Esses 3 jogadores citados se juntam aí a Pedro Raul, De Luca, Léo Pelé, Piton, Bambu
e Pumita, jogadores que já foram contratados aí pelo Vasco da Gama. E, Laureano, como que está a situação aí do Aureliano? O Aureliano já fez exames médicos, está em compasso de espera. Surgiu aí uma notícia no Atenção Vascaínos que a negociação poderia ter uma reviravolta, mas a tendência é que dê tudo certo aí. O Vasco segue apenas aguardando aí a documentação junto ao time argentino, ao Vélez, para que o jogador seja anunciado como reforço, né? O jogador já viu até casa aqui no Rio de Janeiro, então tá tudo aí sacramentado. A gente prossegue aqui para falar de uma negociação que teve reviravolta, que se trata aí de Manuel Capazzo. O Atlético Tucumã aceitou aí a oferta do Vasco da Gama. O jogador vem por empréstimo, porém, todavia, o que acontece? Ele vem por um ano aí, sem custos para o Vasco da Gama, mas o Vasco se obrigou aí a comprar o jogador após o período de empréstimo. Talvez teria sido melhor ter ficado aí com o Alexis Duarte, que era a mesma condição. Bom, situação aí do Santiago Reis, né? As negociações seguem a todo vapor, evoluíram também. O Vasco trata junto ao Huracan, esse jogador aí que é líder de desarmes no campeonato argentino, um monstro aí no desarme. Ontem a gente tomou conhecimento sobre a situação de Diego Valois. Olha que reviravolta que a gente teve ontem, né? O Vasco voltou a negociar com o presidente do Talleres, Andrés Fassi, a vinda do jogador Diego Valois para o Brasil. O Vasco estaria disposto aí a chegar a 7 milhões aí de dólares para poder trazer esse jogador. E acordamos hoje de manhã com uma resposta do ISPO. Foi bom enquanto durou, né, pessoal? O jogador afirmou que ainda tem mercado aí na Europa e descartou qualquer possibilidade de vir jogar, atuar no Brasil. Então a gente volta para a nossa realidade aqui, porque o Vasco da Gama negocia aí com o Franco Fagundes, jogador do Nacional. Aí o Vasco fez uma proposta aí de 60% para comprar 60% dos direitos econômicos do atleta aí, avaliado em 33 milhões de reais. Quem está muito próximo aí do Vasco da Gama, isso só depende de um aval aí do próprio clube, é o Emanuel Reynoso, tá? Jogador lá do Atlanta United, que foi oferecido ao Vasco da Gama. Esse jogador está tendo uma performance muito, muito bela lá na Major League Soccer. Alguns nomes ontem foram surgindo aí, como foi a situação do Renier, certo? Informação que o Jorge Nicola trouxe, como a situação do Roger Guedes também, que o Vasco fez uma consulta aí pelo Roger Guedes, perfeito, mas os valores aí assustaram o Vasco. Situação do Renier é que ele é atleta do Adriano Bertolucci, certo? E surgiu essa situação. Assim como a situação do Caio Jorge, um jogador que foi muito ventilado no Vasco da Gama no começo da janela, volta a ter força aí. A Juventus quer emprestar o jogador, não encontra clube lá na Europa para poder o atleta ter rodagem e o jogador pode chegar ao Vasco da Gama. E o Vasco aguarda a situação aí do Ivan, certo? Mas, ao mesmo tempo que o Vasco aguarda a situação do Ivan, que está demorando, essa negociação só não foi sacramentada ainda, porque ainda não chegou a documentação de rescisão de contrato com o Zenit, perfeito? E o Vasco já olha já para o Léo Jardim, que surgiu aí como opção, o goleiro do Lille, certo? Viria até de graça
pro Vasco da Gama, empréstimo de 1 ano. Então, essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Deixe aí nos comentários aí o que você achou do vídeo aí e sobre as negociações. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!